Boa tarde, caros estudantes. Na aula de filosofia de hoje, nós continuaremos a tratar sobre o iluminismo. Na aula anterior, nós vimos os aspectos políticos do iluminismo, sobretudo a filosofia política de Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Nessa aula, nós começaremos tratando sobre a questão da teoria do conhecimento no iluminismo. E para tratar o conhecimento no iluminismo, nós podemos começar com Denis Diderot e Jean-Léon d'Alembert, que são os enciclopedistas, né? Eles teriam sido os responsáveis pela confecção da primeira enciclopédia moderna ocidental, na busca de reunir todo o conhecimento já produzido. Como nós vimos anteriormente, os iluministas acreditavam que o conhecimento, o acesso ao conhecimento, era inclusive um meio de libertação do ser humano contra a superstição, contra as antigas doutrinas, né? Contra o clericalismo, né? Contra qualquer forma de autoridade antiga que estava desgastada nessa época. Então, né, o Diderot e o d'Alembert, eles acabam constituindo a enciclopédia não apenas com o intuito de simplesmente compilar o conhecimento produzido, mas também como um meio político, como um meio de libertação, pois é a partir desse conhecimento que se daria a libertação, né? Tem até a ver com o próprio nome iluminismo, né? O iluminismo seria a luz que levaria o ser humano para longe das trevas da superstição, né? Para longe das trevas da religião, do clericalismo, da ignorância e da doutrinação. Então, nesse sentido, a enciclopédia, ela também envolveu um forte projeto político. Embora os dois tenham se unido para confeccionar a enciclopédia e inclusive contaram, né, com vários outros pensadores da época para a elaboração do artigo, Rousseau, Montesquieu mesmo, nós vamos ter, então, uma filosofia mais ou menos particular de cada um deles. Então, começando com Denis Diderot, né, francês, ele foi um defensor do chamado ateísmo materialista, né? E o que seria o ateísmo materialista? A concepção de que a realidade só pode ser percebida pelas questões materiais. As questões metafísicas, nesse sentido, elas não teriam importância. Aquilo que não pode ser comprovado cientificamente ou não pode ser percebido materialmente não é importante ou não tem relevância para a construção do conhecimento. Então, né, nesse sentido, num texto pessoal dele, que foi Pensamentos Filosóficos, de 1746, ele afirma que a razão deve ser o guia da filosofia. Então, a filosofia, ela deve se orientar sempre pela razão, não pela especulação pura, por mitos, pela religião ou por outros exemplos, né? Ele também no campo da ciência, ele defendeu a ciência como motor fundamental para o desenvolvimento humano, né? Então, aquela ideia de que a libertação humana só poderia ocorrer a partir do conhecimento, né? Então, a ciência, né, enquanto a razão deveria guiar o pensamento filosófico, a ciência seria o principal caminho para que o ser humano ele se desenvolvesse e assim se libertasse. Nesse sentido, nós percebemos também a iniciativa de Diderot na concepção da enciclopédia, né? Nessa noção de um conhecimento científico, de um conhecimento fundamentado empiricamente como guia para o ser humano. No campo da política, ele também defendeu a eliminação das desigualdades sociais, né? Então, novamente aquela crítica ao antigo regime, né, no sentido da crítica da sociedade de privilégio, da crítica do luxo da nobreza, enquanto boa parte da população francesa vivia em uma situação miserável, né? Até afirma-se que ele teria dito que o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre, né? Teria sido uma frase de Diderot em
Eleuteromane, né, que foi um texto dele, né, de Eleuteros, né, que diz respeito à liberdade, né. Então, nesse sentido, nós percebemos um certo radicalismo também no pensamento de Diderot, totalmente anti-absolutista e anticlerical, totalmente contrário às desigualdades que eram criadas, né, geradas pela sociedade de privilégios do antigo regime, né. Então, no campo da política, ele já tinha uma posição mais radical dentre os iluministas, totalmente contrário à monarquia e ao clericalismo, diferentemente de Montesquieu, que já tinha uma visão mais moderada, né, com a questão da monarquia constitucional, e Voltaire, que já tinha a visão de que apenas um rei iluminado, guiado pela razão, faria as reformas necessárias. Diderot, nesse sentido, tem uma aproximação maior com Rousseau, né, nesse aspecto de combater as desigualdades e, ao mesmo tempo, de ser antimonárquico e anticlerical. Ele também versou sobre as questões estéticas, né? Ele era um polímata, o Diderot, ele versou sobre vários assuntos. No campo da estética, ele afirma que a ideia de belo ou a ideia de beleza vem da simetria das formas, e a beleza é determinada pela inter-relação do indivíduo com os objetos. Então, na verdade, a noção de beleza, para ele, é a noção de beleza clássica mesmo, né? A noção da beleza simétrica, que vai ser muito popular no período neoclássico da arte, né? Que vai conviver com o iluminismo e será influenciado pelo iluminismo, né? A questão dos padrões sérios, racionais e simétricos. Na própria música clássica, nós vamos ter a simetria musical, podemos dizer dessa maneira, né? E a beleza determinada pela inter-relação do indivíduo com os objetos, né? Ou seja, que na verdade o que determina a beleza é a forma como o indivíduo se relaciona com as coisas. O belo, então, ele advém dessa relação praticamente dialética entre o indivíduo e o objeto que ele contemplaria, né? Isso vai ter, inclusive, uma grande importância para a estética posterior, né? Que vai acabar partindo desse pressuposto, né? Da contemplação, né? Da relação indivíduo com a natureza, né? De uma subjetividade que contempla a materialidade. E no campo da moral, ele afirma que as paixões devem ser mantidas em harmonia, né? No entanto, ele não nega as paixões. Segundo ele, as paixões são importantes também porque são elas que levam a grandes feitos. Não é a razão, embora a razão seja fundamental para libertar o ser humano, para guiar o ser humano para longe das sombras da ignorância, é as paixões que levam o ser humano aos grandes atos. No entanto, ele defende as paixões em harmonia, né? Ele não defende paixões desequilibradas ou irracionais, né? Para ele, as paixões, elas devem ser racionalizadas e elas devem ser harmônicas, elas devem ser na dose certa, pois são elas que levam os seres humanos a os grandes atos. Já Jean-Léon d'Alembert, também francês, ele, além de filósofo, ele foi matemático e físico também, inclusive ele desenvolveu o chamado Teorema de D'Alembert, né, em que basicamente ele defende que no campo da divisão dos polinômios, né, o polinômio ele é divisível por x menos a se e somente se o número a for a raiz do polinômio px, né, isto é se e somente se a equação for igual a zero, né? Então, nesse sentido, o Teorema de D'Alembert, também conhecido como D'Alembert-Gauss, né? Ele basicamente afirma que toda equação algébrica possui uma raiz real ou imaginária, o que vai ter uma grande importância para a matemática abstrata posteriormente e também para a geometria analítica. Ele definiu a noção de limite também em matemática, né? E em Tratado da Dinâmica de 1743, ele defende a noção de uma mecânica racional, né? Ou seja, a ideia de um universo gerenciado por leis racionais. Segundo ele, em Tratado da Dinâmica, ele defende a questão do problema dos três corpos, cordas vibrantes e da hidrodinâmica também, né? Que são áreas no qual ele acabou revolucionando, né? E também foi secretário perpétuo da Academia Francesa a partir de 1752, né? Da Academia de Ciências Francesas, e junto a Diderot escreveu a enciclopédia com o intuito de reunir todo o conhecimento científico e filosófico produzido até então. A enciclopédia, ela passou a ser um livro proibido justamente porque ela questionava muitas vezes os dogmas da igreja. Embora fossem livros que tivessem sido construídos de forma científica e objetiva,
Muito do seu conteúdo ia de encontro ao saber que a igreja proporcionava, além de também haver, né, em alguns artigos sobre política, a crítica ao absolutismo. Então, nesse sentido, a enciclopédia ela foi censurada no índice de livros proibidos, né? Inclusive, nessa época, quem fosse pego com os exemplares da enciclopédia poderia ser executado pela Inquisição, né? Então, os livros da enciclopédia eles acabaram sendo por um bom tempo censurados, né? Por conta do conteúdo científico que muitas vezes ia de encontro com os paradigmas clericais. Outro filósofo que vai versar bastante sobre a teoria do conhecimento no iluminismo, dessa vez não é um francês, né? Ele é um alemão e talvez um dos principais representantes do iluminismo nessa área, nesse momento, que vai ter uma grande influência, inclusive, na filosofia posterior, será o Immanuel Kant, de Königsberg, na Prússia, né? Ele passa por várias fases, na verdade, né? Ele passa por várias fases de pensamento, né? Nós podemos simplificá-las em duas. A primeira fase é no qual Kant ele tem uma proximidade com o racionalismo de Leibniz, né? O racionalismo matemático de Leibniz, a questão da linguagem universal, do perspectivismo, entre outros exemplos. No entanto, né, posteriormente ele começa a ter contato com as obras de David Hume. E as obras de David Hume, né, com caráter cético, né, com o princípio da causalidade, né, a questão de que a experiência é o único meio que nós temos para compreender a realidade, porém ela não é 100% segura, né? Então nós podemos nos guiar apenas pela noção de probabilidade, assim como a crítica a ideias inatas também. Kant ele acaba tendo contato com Hume, e então ele abandona os princípios racionalistas e começa a valorizar mais a crítica realizada pelos empiristas, né? Ele então começa a desenvolver, né, uma noção de racionalismo crítico, né, no qual ele busca superar a dicotomia de racionalismo e empirismo. Depois disso, há um lapso de tempo, né? Kant ele passa anos sem escrever nada, sem publicar nada, né? Depois do contato que ele teve com a obra de David Hume, né? Então ele começa sua carreira filosófica mais atrelada ao racionalismo de Leibniz. No entanto, depois ele passa a meditar, vamos dizer dessa forma, filosoficamente, depois do contato com as ideias de Hume. E só então que ele volta a escrever, né? Então, na segunda fase do pensamento dele, ele já desenvolve a filosofia crítica, que é pela qual ele é mais conhecido, né? Então, o que ele defende nessa noção de filosofia crítica? Então, a primeira coisa que ele fala é que a filosofia é a ciência da relação de todo conhecimento e de todo uso da razão com o fim último da razão humana. Então, basicamente, né, ele desenvolve essa definição de filosofia, né? Então, filosofia é todo conhecimento e toda razão que buscam ao fim da ação humana, né? O último fim da ação humana. Então, nesse aspecto, né, a filosofia ela serve como um fim, ela serve como um propósito para a ação humana, o que é bastante próximo do iluminismo, essa noção, né, da filosofia servir como um propósito, dela não ser pura especulação, dela ter uma utilidade para o ser humano. Ele parte, então, de 4 questões fundamentais que devem ser realizadas para se chegar ao conhecimento. O que posso fazer, que é a questão metafísica, o que devo fazer, que é a questão moral, o que posso esperar, que é a esperança e a religião, e o que é o ser humano, que se enquadraria na antropologia. Podemos perceber como as questões mudam, né? Antes, na verdade, as questões eram o que é tal coisa, ou como que eu descubro se tal coisa é desse jeito, né? Na verdade, a filosofia de Kant já muda um pouco o questionamento da filosofia, né? Já é o que eu, como sujeito, devo fazer, posso esperar, e por fim o que é o ser humano, né? Já tem essa noção de uma filosofia voltada para a ação prática, né? Não é basicamente apenas conhecer as coisas, não é apenas saber o que é X, mas o que posso fazer com X e o que devo fazer com X, e então o que posso esperar de X, né? Então você tem, com essa mudança no questionamento filosófico a partir de Kant, nós já temos uma nova perspectiva filosófica que é voltada para a
ação, né? Embora, de certa forma, né, se nós observarmos atentamente, a filosofia de Kant é muito mais abstrata do que a de outros iluministas, né? De certa forma, não existem grandes projetos práticos dentro da filosofia de Kant. É claro que ele acabou inspirando muitos, né? Mas na filosofia dele mesmo nós não encontramos necessariamente grandes projetos práticos, como na filosofia de Rousseau, ou de Voltaire, ou de Diderot, d'Alembert, até Montesquieu mesmo, né? Nós encontramos uma filosofia mais abstrata, mais metafísica, mais voltada para a questão do conhecimento, assim como era com o racionalismo e com o empirismo. Então, né, ele afirma que o filósofo deve determinar quais são as fontes do saber humano, né? Ou seja, da onde vem o saber humano, como o ser humano obtém conhecimento, né? Que é uma questão que tangenciava tanto os racionalistas quanto os empiristas anteriormente ao iluminismo, né? A extensão do uso possível, então aqui nós temos a questão da ação prática. Então, depois de descobrir qual é a fonte do conhecimento, até em que medida nós podemos fazer uso desse conhecimento, né? Então é bem aquela noção do que posso fazer, né? E os limites da razão, né? Que é uma preocupação que tangencia o Kant, já que ele acaba tendo uma forte inspiração do David Hume, ele busca, né? Já que tudo é probabilidade, né? Já que não é possível adquirir um conhecimento total, quais são os limites da razão? Quais são os limites da razão humana? A razão humana é o meio pelo qual o ser humano ele se liberta, ele acaba abandonando sua condição menor. No entanto, em que medida, né, até onde essa razão ela pode chegar e até onde essa razão ela pode ter uma ação prática. Não é à toa que muitas obras do Kant, as principais obras do Kant, vão ser críticas da razão, né? No caso, crítica da razão pura e crítica da razão prática, que são as mais conhecidas, né? Justamente porque ele vai questionar essa questão de uma razão pura, uma razão pela razão, uma razão que não visa muitas vezes o objetivo prático. Então, começando, né, para esboçar melhor a teoria do conhecimento dele, nós temos em 1787 a publicação de Crítica da Razão Pura, né, que é com certeza um dos mais importantes livros filosóficos do Kant, né, uma das mais importantes teorias filosóficas do Kant. O que o Kant afirma basicamente? Em Crítica da Razão Pura, ele começa afirmando que se deve reconhecer os limites entre o que se pode saber, tendo em vista o uso da razão para o conhecimento da realidade e as falsas pretensões do conhecimento. Então, basicamente, né, existem várias questões nesse primeiro momento, né? Reconhecer os limites entre o que se pode saber, né? Então, reconhecer até que ponto nós podemos saber de alguma coisa. Isso é importante porque isso vai ser fundamental para que vai ser, né, entre aquilo que nós podemos aprender, ou seja, as coisas que nós podemos compreender a partir dos sentidos, a partir do pensamento, né, a partir da nossa observação, né, a partir das nossas sensações, entre outros exemplos, que é o que ele vai chamar de fenômenos, né? Então, fenômenos é tudo aquilo que nós podemos compreender a partir da razão. Já aquilo que não pode ser compreendido pela razão é o que ele chama de númenos, né, que é mais voltado para a metafísica e que inclui, inclusive, Deus, religião, aspectos religiosos, entre outros exemplos, né? Então, fenômenos são elementos que podem ser aprendidos pelo ser humano, pela mente humana, seja a partir do pensamento, seja a partir da sensação. Já os númenos ou númena, né? Eles são aquilo que não é possível o ser humano aprender ou aprender totalmente, né? Então já existe o estabelecimento de um limite para a razão, né? A razão ela é fundamental para o ser humano, no entanto, nós não podemos aprender toda a realidade a partir dela. Então, daí nós temos também, né, o uso da razão para o conhecimento da realidade, né, e as falsas pretensões do conhecimento, né? Aquela velha preocupação também da crítica à antiga autoridade, né? A crítica a autoridades que buscam instituir um conhecimento sem usar a razão, né? Ou sem ter autoridade sobre aquele assunto. Então, a crítica dele busca exatamente o estabelecimento dos limites da razão teórica e a criação de critérios para se chegar a um conhecimento legítimo. Nesse sentido, ele se aproxima de Descartes também, né, na questão de como usar a razão
a partir de um método muito bem estabelecido, né? E a filosofia dele passa a ser conhecida como filosofia transcendental, né? No qual ele afirma da análise das condições de possibilidade do conhecimento, né? O que permite, inclusive, separar a ciência da pseudociência. Quer dizer, a filosofia transcendental, como nós iremos ver, e que é a marca de Kant, podemos dizer de certa maneira, busca justamente pensar em como que as categorias metafísicas elas são apreendidas pela mente, né? Então, como que uma realidade externa ao indivíduo é apreendida pela mente? Esse é um ponto que nós iremos trabalhar em breve. E a questão da separação da ciência da pseudociência, né? Kant ele acaba também tendo uma forte influência do empirismo, então para ele era fundamental estabelecer o que era verdade científica e o que era apenas falsos pressupostos. Então, nesse campo da filosofia transcendental, o Kant, ele divide, vamos dizer dessa forma, o conhecimento nos 3 juízos, que são os juízos analíticos, os juízos sintéticos e os juízos sintéticos a priori. Então, os juízos analíticos são aqueles de caráter lógico, que não produz conhecimento, mas explicita a definição, tipo a triangularidade dos triângulos. Então, o juízo analítico, ele é basicamente o conhecimento a priori, ou seja, é o conhecimento dos racionalistas. Ele é o conhecimento do método dedutivo, né? Então, juízos analíticos consistem nisso, o conhecimento do método dedutivo, né? O a priori, né? Tipo, não é uma coisa que busca se chegar ao conhecimento, mas são verdades autoevidentes, como é o caso da triangularidade dos triângulos, né? Todo triângulo ele tem 3 lados, 3 ângulos, né? Isso não é preciso um experimento científico para provar isso. Isso é a própria definição de triângulo. Aí ele trabalha a questão dos juízos sintéticos, que são os que dependem da experiência para serem consolidados. São a extensão do conhecimento. Então, os juízos sintéticos são o a posteriori, né, baseados no método indutivo, o conhecimento dos empiristas, né? Então, quer dizer que dependem da experiência das sensações para serem consolidados e são tidos para Kant como a extensão do conhecimento. Então, a partir da mente que já existe, né, nós temos a extensão do conhecimento a partir das sensações. Então, nós já percebemos, né, que Kant ele acaba categorizando as ideias do racionalismo nos juízos analíticos e as ideias do empirismo nos juízos sintéticos. No entanto, ele vai mais além e ele estabelece uma terceira classe de juízos, que são os chamados juízos sintéticos a priori, que eles são independentes, porém relacionados à experiência. Esses juízos sintéticos a priori é fundamental, pois a partir disso o Kant ele encerra a discussão entre racionalismo e empirismo, né? Então, se até então nós tínhamos um grande debate filosófico, se o conhecimento ele vem da razão ou se o conhecimento vem da experiência, Kant ele praticamente termina esse debate com a criação dessa noção de juízos sintéticos a priori. Pois, segundo ele, né, os juízos sintéticos a priori eles são fenômenos independentes, né, como os racionalistas presumiam, porém são relacionados à experiência, como os empiristas eles presumiam. Então, nesse aspecto, ele acaba exemplificando como os princípios gerais da física e matemática e juízos filosóficos da teoria do conhecimento. Como assim? Basicamente da seguinte maneira, vamos pensar da seguinte maneira: uma equação matemática é pura abstração. Então, uma equação matemática, principalmente da matemática abstrata, ela é pura abstração. Ela é o que seria o conhecimento a priori, o que seria o conhecimento analítico, né, segundo Kant. Ela não necessita da demonstração, né, ou da experiência para isso. No entanto, a partir dessas equações matemáticas, nós desenvolvemos as equações da física, da química, de outras ciências que já trabalham segundo o método científico que é baseado no empirismo. Então, na verdade, a ideia de juízos sintéticos a priori, que é a base do transcendentalismo de Kant, presume no quê? Que, na verdade, nós temos uma mente que existe,
E a partir dela nós construímos o conhecimento, e esse conhecimento, ele é adquirido pela experiência, porém ele é processado pela razão, pela mente, né? Então, nesse sentido, não é a questão de que existem ideias inatas, ou seja, nós já nascemos com ideias autoevidentes, ou então que não existe nenhuma ideia inata e que nossa mente é preenchida pela experiência. Na verdade, é uma mistura das duas coisas, porque assim, nós temos uma mente, a mente, ela é natural ao ser humano, nós compilamos o conhecimento a partir da experiência, porém, esse conhecimento ele só pode ser processado, essa experiência só pode ser processada em conhecimento a partir da razão. Então não é ou razão ou experiência, são as duas. A experiência é a forma como nós lidamos com o real, a forma como nós lidamos com o que é exterior a nós. Já a razão é o que será responsável pela abstração e pela conceitualização da experiência. Então, nesse sentido, ele acaba dando o exemplo da física, porque a física ela é teórica até certo ponto, mas ela é prática até certo ponto também. Então, a partir da observação, da experimentação e da ação prática, nós abstraímos o fenômeno e, com isso, nós desenvolvemos uma teoria, né? Então, nesse sentido, há uma correlação do método dedutivo e do método indutivo, do a priori e do a posteriori e da razão e da experiência para Kant. Não é uma ou outra, mas sim as duas. As duas operam juntas para chegar ao conhecimento de fato, né? Então, com isso, Kant ele encerra essa discussão. Não vamos dizer com essas palavras ele encerra, porque nós ainda teremos posteriormente a ele algumas discussões relacionadas à origem do conhecimento, a questão da experiência, a questão da razão. Haverá também a crítica a Kant, com certeza, né? Kant ele não será ileso de crítica. No entanto, a partir de Kant, essa grande discussão entre racionalismo e empirismo perde o seu protagonismo na filosofia e se torna, então, uma discussão mais marginal, podemos dizer dessa maneira, né? Então, de certa forma, ele acaba transformando a filosofia a partir dessa noção dos juízos sintéticos a priori. Também ele desenvolve a questão do idealismo dialético, né? No qual ele fala que sujeito e objeto são relacionais, no qual só há objeto para o sujeito e só há sujeito se ele visa aprender o objeto. Isso aí vai ser muito utilizado pelo Hegel posteriormente, né? Essa questão do idealismo dialético será muito explorada pelo Hegel principalmente, né? Em que sentido? No sentido de que você tem exatamente essa questão do dualismo, da dialética, né? Da dialética no sentido de que você tem um sujeito e um objeto que se interferem, que se influenciam. Em que sentido? Basicamente, né, nesse sentido até nós nos aproximamos um pouco do Berkeley, né? Aquela noção de que eu só posso perceber a existência de alguma coisa se eu posso senti-las, né? Então quer dizer, só é possível um objeto ser um objeto se tiver um sujeito para apreendê-lo. E da mesma forma também, só há um sujeito se houver um objeto, pois diante do objeto o sujeito se perceberá como tal, né? Então, esse princípio de Kant ele vai ter muita força na filosofia posterior. Hegel irá desenvolver, né? E até mesmo Marx também irá trabalhar essa questão do idealismo dialético, só que voltado mais a termos materiais também. E ele afirma, né, que basicamente a mente ela possui duas faculdades gerais para o conhecimento do objeto. Então, o sujeito, quando ele se relaciona com o objeto, que só passa a ser objeto quando ele está diante do sujeito, então, basicamente, existem duas faculdades da mente que são importantes para que o sujeito apreenda o objeto. A sensibilidade, que são as intuições de espaço e tempo, e o entendimento, que são as categorias e os conceitos puros. Essas duas faculdades se unem para constituir a experiência cognitiva. Então, novamente, a relação entre racionalismo e empirismo, né? Então, quando um sujeito ele lida com o objeto, ele percebe esse objeto primeiramente a partir das sensações, a partir da sensibilidade, né? A noção de espaço, tempo, textura, qualia, né? De uma forma geral, e o entendimento, que são as categorias e os conceitos puros. Ou seja, vamos pensar, se uma pessoa ela está diante de uma árvore, primeiro ela irá perceber a partir das sensações, o tamanho, a extensão, o volume, a textura, as cores, né, de uma determinada árvore. Então ela percebe a árvore a partir dos sentidos. No entanto, né,
quando ela percebe a árvore, ela conceitualiza, ela abstrai, ela percebe que aquele objeto na sua frente tem as mesmas características de outros objetos que são enquadrados no conceito de árvore. Então, quer dizer, quando o sujeito ele está diante de uma árvore, ele inicialmente percebe a árvore como um fenômeno singular, a partir de seu tamanho, sua espessura e suas características físicas. No entanto, ele imediatamente abstrai para o conceito universal, o conceito de árvore. E isso serve para qualquer outra coisa, na frente de um animal, na frente de um cão, né? Primeiramente, ele vai perceber as características gerais do cão, mas imediatamente ele vai perceber que aquele objeto, aquele animal que está na sua frente irá se correlacionar ao conceito geral de cão, né? Então você tem a experiência, que é responsável pela percepção do objeto, e a razão, que é responsável pela abstração, né? A questão da criação do conceito, ou enquadramento do objeto num conceito, né? A partir do trabalho da mente. E também, né, ele afirma que o que conhecemos não é a coisa em si, né, o que é traduzido de Din Nazik, mas o real em relação ao sujeito do conhecimento, ou seja, uma coisa só é real se ela for real para o sujeito do conhecimento. Então, Kant ele tem um idealismo bastante forte nesse sentido, né? Chega até mesmo a se aproximar muito do Berkeley em certa medida, e do Hume também principalmente, né? Nessa noção, né, de que o que nós conhecemos não é a coisa em si, mas é o real em relação a nós mesmos, né? Que é essa relação do sujeito com o objeto, né? Basicamente é isso, né? O objeto só existe se um sujeito percebê-lo, ao mesmo tempo o sujeito só se entende como sujeito diante de um objeto, né? E aí, né, que ele trabalha a noção dos númenos, né, que são as realidades consideradas em si mesma. Pode até ser pensada, pode até ser especulada, mas não aprendida, né? Então, os númenos são o oposto dos fenômenos. Os fenômenos são aquilo que nós podemos aprender a partir da experiência e da mente. Já o caso dos númenos, nós até podemos pensar sobre, mas nós não podemos aprendê-lo completamente. Em que sentido nós podemos pensar dessa forma? Nós podemos pensar da seguinte maneira. Por exemplo, a ideia de Deus, né? A própria ideia de Deus. A ideia de Deus, ela pode ser pensada, ela pode ser imaginada, ela pode ser especulada. Nós tivemos a filosofia medieval inteira, mas a filosofia cristã anterior e até mesmo a filosofia posterior também não deixou de lado essa discussão, pensando em trabalhando sobre Deus. Então, quer dizer, Deus, ele é um ser que pode ser pensado. A gente pode refletir sobre, mas, no entanto, nós não podemos aprendê-lo como os fenômenos materiais. Nós não podemos, vamos dizer dessa forma, testar Deus em laboratório ou observar as qualidades e as características de Deus, porque ele é uma abstração, né? Ele é um fenômeno metafísico. Assim como qualquer outro fenômeno metafísico, nós não podemos percebê-los, nós não podemos aprendê-los, podemos pensar, podemos refletir sobre, mas nós não podemos aprendê-los, né? Então é mais ou menos essa questão dos números, ela substitui um pouco a noção de mônadas do Leibniz, né? A noção dos átomos metafísicos, que seriam as mônadas, que seriam responsáveis pela organização de toda a realidade, né? E que, apesar de independentes, elas se influenciam, né? Nesse sentido, números, ele já vai mais além, né? Ele acaba tendo uma influência do ceticismo de Hume, né, em que ele afirma que simplesmente os números são impossíveis de serem apreendidos. Então aí ele trabalha também a noção dos juízos e categorias, né, no qual ele fala que cada juízo está atrelado à categoria, que são as formas puras de conhecimento e que permite pensar o objeto, né? Então, por exemplo, os juízos, né, de categorias, vamos dizer dessa forma, né, eles acabam se dividindo, né, no juízo de quantidade, no qual nós temos a unidade, a pluralidade e a totalidade, né? Então, por exemplo, um exemplo aqui que nós temos de um juízo de quantidade é o universal, que diz respeito à totalidade, diz que todos os corvos são pretos, né? Aí o particular, ele afirma, né, que algumas empresas não conquistam benefícios, né, que daí diz respeito à pluralidade, ou seja, não é total. E o singular é tal pessoa canta bem, que diz respeito à unidade, que é uma característica de uma pessoa só. Então, nós podemos compreender os juízos a partir da sua totalidade, se for comum a todos os objetos comuns, a partir da pluralidade, se objetos de mesmas características têm categorias diferentes, ou unidade, quando nós temos a
apenas uma categoria, né? Um objeto ou um sujeito enquadrado em uma categoria. O de qualidade, que diz respeito à realidade, negação e limitação. Então, por exemplo, nós temos o afirmativo, no qual se afirma a grama é verde, né? No qual nós falamos a realidade. Ela é a negação, né? Em que nenhum vírus pode se reproduzir por si mesmo. Então, nós temos a categoria da negação e a categoria também da limitação, né? Que é o infinito, no qual o boro é um não metal, né? Ou seja, quer dizer o quê? Quer dizer, né, que nós temos uma categoria geral, né, que é um limitante. Nós temos um fator limitante que estabelece uma categoria geral. Aí nós temos o juízo de relação, no qual ele trabalha inclusive conceitos aristotélicos como substância e acidente, causalidade, dependência e comunidade e interação, né, no qual nós temos, por exemplo, a relação categórica, né, que diz respeito, por exemplo, João é um ladrão, né, no que diz respeito à substância, né. O hipotético, vamos dizer dessa forma, né, que diz respeito à causa e dependência ou causa e efeito, no qual ele afirma se há arcos ogivais é uma catedral gótica, ou seja, para ser uma catedral gótica necessita ter arcos ogivais. E, no caso, a comunidade e interação, a agência, né, que é o disjuntivo, né? Todo planeta ou é gasoso ou é rochoso, né? Então, você tem duas possibilidades de planeta. Então, se nós temos um planeta, ou ele é um ou ele é outro. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo. E o juízo de modalidade, que diz respeito à possibilidade, existência, inexistência, necessidade e contingência. Então, no caso, quando, por exemplo, nós falamos que todo número inteiro ou é par ou ímpar, é uma necessidade, é uma característica geral autoimplícita nesse valor, nessa frase lógica, né? Então, todo número inteiro só pode ser ou par ou ímpar, não existe outra opção, né? Nós temos também daí no caso da existência, né, no qual nós afirmamos, por exemplo, João roubou o banco, né? No caso, nós sabemos que para ter roubado o banco, tanto João quanto o banco devem existir, do contrário, essa ação não seria possível. E a necessidade e contingência, né, a possibilidade, aqui ele dá um exemplo de que um determinado velocista ele pode ganhar o campeonato, né? No caso, você tem essa possibilidade. Então, os juízos eles são preenchidos por essas diferentes categorias, né, segundo Kant. Então, para ele, a sensibilidade oferece os dados da experiência e a imaginação completa esses dados e unifica, permitindo a abstração e o pensamento. Aí ele fala da identidade da consciência, né, no qual ele questiona Descartes, no qual ele fala que o eu penso, né, o ergo cogito sum do Descartes, né, o eu penso não é puro nem anterior às experiências da consciência, mas é o que dá unidade à experiência. Então não existe isso de penso logo existe. Na verdade eu penso enquanto existo, né? Não é penso logo existo, é penso enquanto eu existo. Apenas durante a minha existência, durante a minha vida, no qual eu posso aprender objetos singulares a partir da experiência, categorizando segundo essas modalidades de juízo que nós trabalhamos, né? Nós então podemos presumir, né, que nós temos uma mente que está processando essas categorias, esses juízos e criando abstrações e conceituações. Então eu não penso antes de existir, eu penso enquanto eu estou existindo, né? E para ele, Deus, que é a infinitude do cosmo e a imortalidade da alma, não podem ser objetos da ciência, pois não são intuitivos, não são objetos, né? Então eles se enquadrariam na categoria de númenos, né, que são aquilo que não pode ser aprendido. Embora a crítica da razão pura seja um dos textos principais de Kant, podemos dizer dessa forma, nós temos também outros textos, né? Kant ele escreveu vários textos, desde grandes livros até pequenos artigos. Nós podemos listar a crítica da razão prática, que diz respeito à moral, no qual ele afirma que a ética é racional e universal e que é derivada da racionalidade humana, ou seja, a ética ela é correlata à razão, e ele fala da ética do dever, né, no qual a moralidade é o uso prático da razão, ou seja, né, novamente aquela noção do iluminismo como um projeto político. É ser ético fazer o uso prático da razão e não apenas guardar a razão para a especulação. Aí, né, ele fala que as ações humanas ocorrem no mundo natural, no entanto,
entanto, a razão permite ao ser humano não se limitar às leis naturais. Então, a partir da razão, o ser humano ele não fica preso às leis naturais. E aí ele desenvolve os dois imperativos, né, que é o imperativo categórico e o imperativo hipotético. O imperativo categórico, ele é absoluto para Kant, ele é universal, ele é um fim em si mesmo, né? Então, o imperativo categórico, que é absoluto, né, que são as normas universais, ele não possui, vamos dizer dessa forma, um objetivo e um fim. Ele mesmo é um fim em si mesmo. E é isso que Kant presta atenção, né? Que a moral, ela deve se orientar a partir do imperativo categórico, né? Ou seja, em objetivos, vamos dizer, a forma que tem um fim por si mesmo. Então, devemos viver em coletividade, né? Devemos viver bem para uma coletividade. Isso é um fim em si mesmo, né? Ou seja, só é possível viver bem, né, em coletividade se todos viverem bem, né? E o imperativo hipotético já é o prático, que é a regra para realizar um fim. Então, por exemplo, eu preciso ir bem numa prova, eu vou estudar para isso. Isso daí que seria o imperativo hipotético, né? No qual você tem um pensamento, né? Você tem um objetivo que se determina para um fim, né? Indiferentemente do imperativo categórico, que é um fim em si só. Ele não tem vamos dizer assim, o imperativo categórico ele não tem um objetivo claro. Ele, na verdade, consiste, né, numa máxima universal, vamos dizer assim, né? Numa máxima que serve para todos, né? O Kant ele era bastante universalista, como nós iremos ver em breve, né? Então ele acreditava que o imperativo categórico era a base, justamente por ele ser um fim em si mesmo, né? Um objetivo em si, né? Não necessitar de causas externas, ele serviria para todas as sociedades, para todos os seres humanos, independentemente de sua cultura ou de sua história. Então, Kant ele é bastante universalista com essa relação do imperativo categórico, né? Uma máxima que deve servir para todos, né? Ele afirma, então, que a crença em Deus possibilita o supremo bem, né? Por recompensar a virtude com felicidade, e também, né, ele desenvolve Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de 1785, a moral pura, que seria a moral independente de impulsos e tendências naturais ou sensíveis, no qual a boa ação se vincula à lei moral determinada pela razão. Então, uma boa ação se determina ao imperativo categórico, né, a um fim em si mesmo. Crítica do Juízo é a filosofia estética de Kant, né? Não é uma das obras tão mais aclamadas dele, né? No entanto, ele vai ter uma grande influência para o romantismo, pois é na Crítica do Juízo que o Kant ele desenvolve a noção do belo e do sublime, né? Do juízo estético. Então, basicamente, em Crítica do Juízo, ele fala que a natureza é dotada de propósito ou finalidade, o que é uma abordagem teleológica, podemos dizer dessa forma, né? A ideia da natureza como dotada de um fim. E também, né, ele afirma que o juízo estético tem como objeto particular, sem nenhuma consideração do sujeito além do próprio particular, né? E a ausência de interesse garante objetividade e universalidade. Então, nesse sentido, o juízo estético, a noção de belo, vamos dizer dessa forma, tem o particular como objeto, sem nenhuma consideração além de si próprio, né? Ele desenvolve também a noção do belo e do sublime, né? No belo é aquilo que desperta a beleza, aquilo que é mais material, aquilo que é mais físico, enquanto o sublime já é algo mais profundo, né? É algo que é mais metafísico, é algo que mexe mais com as nossas sensações e com os nossos pensamentos, né? É mais complexo, é mais profundo, né? Vamos dizer dessa maneira, né? Tendo uma forte influência sobre a estética posterior. Em Aufklärung, que é esclarecimento, também traduzido às vezes como iluminismo, ele afirma que o ser humano é responsável por sua menoridade e apenas o uso da razão e a busca do conhecimento o libertará. Então ele defende justamente a razão como meio de libertação do indivíduo, né? E também, né, ele defende também, né, que todos os seres humanos são racionais. E ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolita, ele afirma que a razão é o fio condutor para o progresso da humanidade, que todas as espécies humanas possuem uma vivência comum, mas o ser humano trava conflitos. A busca pela razão, pela moral e pela felicidade universal irão levar todas as nações a se unirem em uma grande federação. A história humana, então, será a história da humanidade e não mais a história de povos e nações separados. Se todo ser humano é igual e racional por natureza, então esses conflitos, essas diferenças entre os seres humanos são apenas erros de
interpretação e erros de julgamento, né? Então, nesse sentido, à medida que a humanidade se tornar mais racional, para Kant, irá se perceber que todas as comunidades humanas são iguais e, com isso, então, não haverá mais necessidade de distinção por raça, por etnia, por nacionalidade, por política, religião ou qualquer outro exemplo, né? Então, ele também pensa essa noção da história como marcha para o progresso, né? E uma marcha como progresso guiada pela razão, que vai ter como seu fim, né? O fim da história, né? Será quando todas as comunidades humanas forem racionais o suficiente para se perceberem como única, como iguais. Inclusive, essa ideia de Kant inspira tanto a Liga das Nações, né, que vai surgir após a Primeira Guerra Mundial, né, com o objetivo de manter a paz mundial, e a Organização das Nações Unidas, mais ou menos com o mesmo objetivo também. E por fim, para nós terminarmos a questão da teoria do conhecimento do iluminismo, nós temos, né, contemporâneo a Kant, o Johann Gottfried von Herder, né, que era alemão também, né, da Prússia Oriental, que foi discípulo de Kant. No caso, ele acabou desenvolvendo uma filosofia um pouco distinta de Kant, né? Na verdade, ele acabou, né, sendo um formulador da filosofia romântica, que era mais crítica do positivismo e do cientificismo de uma forma geral. Então, né, ele teria sido um dos fundadores do movimento Sturm und Drang, que é tempestade e ímpeto, né, no qual ele há uma crítica ao esclarecimento iluminista, no qual começa a se valorizar não mais o ser humano como um ser racional, e sim como um ser passional, ou seja, não um ser movido pela razão, mas um ser movido pelas paixões. E no caso Herder, ele vai ser bastante conhecido pela noção, né, de Zeit e Geist, né, que no caso Zeitgeist é o espírito de época, né, que vai ser bastante aprofundado pelo Hegel também, né. E o que é a noção de Zeitgeist? É mais ou menos uma noção, né, que nós temos, por exemplo, de que cada época tem as suas ideias, né, ou seja, algumas ideias elas encontram espaço para se desenvolver em uma determinada época. Então, a teoria da evolução, né, ela só foi possível por conta do tempo em que ela se desenvolveu. Se Darwin não tivesse desenvolvido, havia outros cientistas que estavam trabalhando nessa temática e possivelmente teriam desenvolvido, né? Se Mussolini não tivesse criado o fascismo na Itália naquele contexto, outra pessoa o teria. Então, basicamente, o Zeitgeist, ele afirma que as ideias, elas florescem no momento histórico que é propício para elas. E o Volksgeist é o espírito do povo, que são as características, o ethos, né? Vamos dizer dessa forma, né? Os costumes de um determinado povo. Ele desenvolve isso em Vozes dos Povos em Canções, de 1780, no qual ele faz uma compilação de canções populares folclóricas alemãs, inglesas, eslavas, escandinavas e ibéricas. E ele defende que a poesia é a alma do povo, ou seja, a literatura de cada civilização é uma característica do seu espírito, do seu Volksgeist, né? Então, nesse sentido, ele contribui para o chamado nacionalismo literário, que vai ter uma grande importância para os folcloristas, né? Que vão ser vários pesquisadores que vão percorrer o território nacional, nas áreas camponesas, nas áreas rurais, coletando histórias e canções, né? Como o caso dos irmãos Grimm mesmo, né? Ele defende a literatura popular como expressão histórica, expressão de um povo em um determinado tempo, e que a história é resultado das condições particulares das diversas nações e raças combinadas com o espírito específico de cada época. Ou seja, a história para Herder é a relação do Zeitgeist, ou seja, o espírito de uma determinada época, com o Volksgeist, o espírito de um determinado povo. Nesse sentido, Herder ele acaba tendendo para o nacionalismo, no sentido de exprimir, muitas vezes, até essencializar que as diferentes nações são diferentes, né? São naturalmente até diferentes, né? Ou culturalmente diferentes, né? Que existe um grande abismo entre as diferentes nações, o que é percebido também pela literatura. No entanto, né? Ele acaba sendo crítico do despotismo, pois como ele dava valor à arte, principalmente à arte popular, à arte camponesa, da zona rural, que é o que ele considerava ser o espírito de um povo, né? Para ele o despotismo, ele não permitia o desenvolvimento da arte em sua plenitude. Então ele era também a favor da rotatividade de poder e de uma política mais equilibrada como outros pensadores iluministas. No entanto, ele se distancia muito do iluminismo e até de seu mestre Kant por valorizar as paixões e por valorizar também a noção, né, da arte
como uma forma de expressão máxima de uma comunidade ou de uma nação. Então, no momento é isso. Uma boa tarde para todos.